Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã de 28 de janeiro de 2025. O nosso devocional diário hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Vamos lembrar que no capítulo 3, Pedro e João oraram e ali um coxo, 40 anos, coxo, doente, é curado. E aquilo ali fez com que, naturalmente, a inveja ali dos fariseus, dos saduceus, viessem à tona. Versículo número 2 diz aqui para nós que, doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Vamos nos lembrar que aquele milagre fez com que Pedro pregasse um sermão maravilhoso, e aquele sermão ali, ele animou os ânimos, acirrou os ânimos daqueles que eram contra o evangelho e eles queriam que eles parassem de pregar. O versículo 4 vai dizer que muitos creram, muitos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, ou seja, mais quase 2.000 almas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, porque 3.000 já tinham crido no primeiro sermão de Pedro e agora outras pessoas agregaram-se ali à igreja. E aquilo, claro, trouxe figuras conhecidas à tona. Vamos ver no versículo 6 aqui os nomes de Anás e Caifás. Eles mesmos, aqueles que participaram do julgamento de Jesus, eles estavam ali e queriam saber. Além deles estavam João, Alexandre, e queriam saber o que estava acontecendo, e eles prendem Pedro e João, vão interrogá-los e perguntam com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo. Vamos lembrar que Lucas, ele sempre escreve sobre a questão do Espírito Santo na ação de todas as coisas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar. Ele diz no versículo 10: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Que coisa espetacular. Pedro, que há pouco tempo tinha estado ali morrendo de medo num pátio, numa da casa desses homens, agora fala diretamente a eles que foi Jesus quem fez aquilo, que eles estão pregando Jesus Cristo e este ressuscitado dentre os mortos. E ele continua no versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro, com intrepidez, ele vai pregar o evangelho. Ele vai falar para aqueles homens ali que não tem outra salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. E aqueles homens ali tiveram que reconhecer que realmente eles haviam estado com Jesus, diz o versículo de número 13. Afinal de contas, eles eram homens sem letras, homens indoutos, homens que não tinham estudado junto com eles, era a linha de pensamento, e agora eles tiveram que ir ali perceber isso. Eles reconhecem que eles estiveram com Jesus. Será que quando nós estamos com as pessoas têm reconhecido que Jesus é nosso Senhor, nosso líder, nosso mestre, que nós estamos com Jesus realmente? Que essas palavras possam reverberar em nós e fazer a gente pensar sobre isso, porque um encontro com Jesus, estar com Jesus, realmente é notório àqueles que estão ao nosso redor. Esses homens não encontraram nenhuma acusação grave ou séria a ponto de manter eles presos e chamam eles, diz o versículo 18, e falam para eles não falarem, não ensinarem no nome de Jesus. Mas Pedro, ele ali ainda cheio do Espírito Santo, vai dizer: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes de a vós do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E ali eles saem dali ainda com toda essa alegria de poder pregar o evangelho sem medo, porque eles estão sendo ameaçados, mas isso não os faria parar. É interessante que quando eles saem dali, eles juntam com os irmãos e eles vão orar, vão buscar ao Senhor. E na sua oração, no finalzinho da oração, que está relacionada aqui nos versículos 29 a 31, eles oram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo
santo Filho Jesus. E interessante que eles não oram pedindo que as ameaças parem, que a perseguição pare, não. Eles pedem mais intrepidez para pregar a palavra. Em tempos em que tem sido dito que os crentes não vão passar por lutas, tribulações, que crente tem que ser alguém que não tem doenças e tem sempre uma plena prosperidade, essa oração aqui faria as pessoas que hoje ensinam essas outras orações tremerem de medo, mas a grande realidade é que é assim que nós temos que ter. A igreja ela vai ser perseguida. Jesus disse que nós seríamos odiados por todos por pregarmos o evangelho. E assim sendo, nós precisamos pedir, Senhor, dá-nos ousadia para pregar a palavra, dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra, que nós possamos ouvir a tua voz e continuar levando a tua palavra. E a Bíblia diz para nós aqui que essa oração faz aquele lugar tremer. Versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, ou seja, a oração foi atendida. E o mais importante aqui, no finalzinho desse capítulo, continua mostrando como a igreja estava crescendo. A igreja crescia com uma comum unidade, com uma comunidade. Versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Que coisa maravilhosa é percebermos a unidade da igreja. Versículo 34 diz que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Não havia necessitados no meio daquela igreja. Por quê? Porque todos os que tinham alguma coisa traziam e ali davam àqueles que necessitavam. A igreja precisa crescer dessa maneira, com ousadia e intrepidez, pregando a palavra e numa comum união, numa comunhão para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e essas palavras possam fazer a diferença. Não esqueça de estar compartilhando, não esqueça de estar convidando as pessoas a fazerem parte também da nossa comunidade, de estar ouvindo a palavra. Curta, compartilhe, comente, pergunte, fique à vontade, que nós estamos aqui para glorificar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.